Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não sei se você é pai, se você é mãe e se você também tem filhos. Você que tem mais de um filho, você prefere a um mais do que o outro? Você olha para um filho seu e diz assim: eu me identifico mais com esse do que com aquele. Muitas das famílias que têm mais de um filho, os pais tendem sempre a se identificar com um mais do que o outro. Por mais que o pai e a mãe digam: eu amo meus filhos de forma igual. Mas lá no fundo, há sempre aquele que a mãe e o pai se identificam mais. E é sobre isso que nós iremos abordar nessa segunda lição do segundo trimestre de 2023 das Escolas Bíblicas Dominicais de Adulto. O tema da lição é a predileção dos pais por um dos filhos. Ou seja, iremos narrar aqui a história de Isaac e de Rebeca e os seus filhos Jacó e Esaú. Eu tenho certeza que teremos muitas lições para aprender. Eu tenho certeza que ao final dessa aula, você, com base na Bíblia Sagrada, aprenderá muito. Se você estiver agindo dessa forma, você logo vai rever os seus conceitos. E também aprenderá. Por quê? Porque hoje iremos tratar desse assunto de suma importância e que houve vários problemas por causa da predileção, ou seja, por causa da escolha dos pais. Ah, eu gosto mais de fulano e você gosta mais de ciclano. E então houve-se um arrumadinho para aquele a quem o pai gostava mais ou a mãe gostava mais. No caso dessa história, foi no caso da mãe gostar mais do seu filho Jacó. Fica comigo, porque em instantes você aprenderá em detalhes o que aconteceu nessa história. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa segunda lição desse segundo trimestre. É um prazer ter você conosco. Saiba que só Deus para te recompensar. Ficamos muito felizes pela sua presença, por você estar compartilhando nosso material, assistindo, aprendendo conosco. Você não sabe a alegria do nosso coração e a gratidão que nós temos por Deus ter colocado você aqui nesse canal. Eu quero ler com você o textuário e a verdade prática desta lição para fundamentar o que nós iremos falar. O nosso textuário está lá em Gênesis, capítulo 25 e o versículo de número 28. Acompanhe comigo na tela. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nossa verdade prática nos diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Com isso, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Eu te convido a nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis, capítulo 25, leremos do verso 19 ao verso de número 28. Mais uma vez eu te convido a você acompanhar comigo na tela. Acompanha aí. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú.
E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Com isso, meu querido, eu quero te apresentar a nossa palavra também em destaque. E a palavra em destaque é predileção. Veja o significado dessa palavra agora comigo. Os dicionaristas definem predileção da seguinte forma: escolha preferencial, optar entre uma coisa e outra, ação de escolher entre uma pessoa e outra pessoa. Isso pode ser predileção com relação à música, com relação à roupa, com relação ao sapato. Mas aqui, nesse texto, é a predileção com relação a um filho. Eu gosto mais de um filho do que o outro. Ao longo da lição, você irá entender o quanto isso é danoso para a família. Com isso, eu quero te convidar para prosseguirmos e lermos nosso primeiro tópico, e também a introdução. Fica comigo porque tem coisa boa hoje para você. Meu querido, antes de iniciarmos os nossos tópicos, eu preciso trazer uma breve introdução para você. E a breve introdução é a seguinte coisa: Deus não falha e Deus não erra o seu alvo. Por mais que pareça às vezes que Deus se equivocou, que não está dando nada certo daquilo que Deus planejou. Meus queridos, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. De uma coisa é certa: Deus não erra o alvo. Por que eu digo isso? Quando Deus chama Abrão e Sarai e faz a promessa que ele seria um pai de uma grande nação, Deus sabia muito bem que a sua esposa era estéril e não podia ter filho. Mas Deus abriu a madre de Sarai, ou de Sara depois, e deu a ela um filho, Isaque. E hoje nós estamos falando justamente sobre Isaque. Isaque também vai se casar com uma moça chamada Rebeca. E deixa eu ler para você o nosso primeiro tópico, porque aí já fica tudo juntinho, tudo amarrado. O primeiro tópico diz: o plano de Deus para a família e sua presciência. Está dividido em dois subtópicos. O primeiro, o plano divino para a família de Isaque e Rebeca, e o propósito presciente de Deus. Pois bem, quando Deus dá a Isaque Rebeca, Deus sabia também que Rebeca era estéril. Ou seja, o que é estéril? Uma mulher que tem dificuldade, que não pode ter filho. Vale ressaltar que para aquele contexto da época deles, se um homem se casasse e a sua esposa fosse estéril pelas leis da época, aquele homem tinha o direito de casar com outra mulher para ter filho, para continuar a sua geração. Não é esse o contexto que nós veremos aqui. Porém, você percebe que Deus dá a Isaque uma mulher, Deus sabe que ele tem que continuar com sua família, com sua geração, mas a mulher que Deus dá a Isaque é estéril. Como assim? Deus não sabia que ela era estéril? Deus não sabia que ele tinha que continuar a geração? Era uma promessa de Deus ao seu pai que eles seriam pai de grandes multidões? Como assim? Vai se encerrar agora nesse casal? Você começa a entender que parece que às vezes o plano de Deus está indo de água abaixo, está dando errado, né? Pelo menos na nossa ótica humana. Meu querido, mais uma vez, Deus não erra o seu alvo. Deus não erra nos seus planos. Nós falhamos, nós somos imperfeitos, mas aquele que planejou a história para a família de Abraão é perfeito. Então, Deus dá àquele jovem essa mulher estéril. Mas o texto da palavra de Deus diz que esse patriarca, Gênesis 25 e o 21, que ele orou a Deus pedindo para que o Senhor abrisse a madre de sua esposa. Com certeza ele já ouviu falar sobre a história da sua mãe, sobre o que aconteceu com ela. Então ele sabia muito bem quem era o seu Deus, quem era o seu Senhor. Ele sabia que aquele a quem tinha chamado o seu pai e a qual ele servia era um Deus poderoso para fazer milagre novamente. Então Isaque pede a Deus, né?
E então, com 60 anos, veja o pedido. Ele faz o pedido e somente depois de 20 anos da oração dele, já com 60 anos de idade, é que Deus responde a sua oração. É por isso que eu digo mais uma vez a você, Deus não está preso ao nosso tempo. Eu falei isso na primeira aula. Quem está preso sou eu e você. Deus não está preso ao nosso tempo. Meu querido, Deus age no tempo dele, ele cumpre no tempo dele. O camarada fez o pedido agora. 20 anos depois é que Deus foi dar a ele, cumprir a promessa do pedido, aquela oração que ele fez, que eu diga. Mas Deus fez. Tá com 60 anos. Pode estar com a idade que for, meu querido. Deus é Deus para cumprir e independe da idade. E Deus agora abre a madre da sua esposa. Aí entramos agora no propósito presciente de Deus. Deus abre a madre e aquela mulher agora está grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E o texto bíblico diz que essas crianças, Gênesis 25, 22, já brigavam dentro do ventre da mãe. Né? E a mãe chega, como você leu comigo aqui, na nossa leitura bíblica em classe, a mãe até questiona Deus. Por que, Deus, né? Eles já estão aqui, ó. E Deus fala para ela, aqui o verso 22 diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, ou seja, ela foi perguntar ao Senhor sobre aquilo. Então Deus revela a ela que dentro do ventre dela havia duas nações. E que o maior serviria ao menor. Ou seja, dentro da presciência, veja, que eu abro um parênteses para você. Aqui não é determinismo. Presciência, o que é presciência? É que Deus sabe de forma prévia todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Eu e você sim, Deus não. Na presciência de Deus, Deus sabia quem era a esposa de Isaac, sabia que ela era estéril. Na presciência dele, ele também já sabia que ele abria a madre dela, porque ele era o Deus que ia abrir a madre, assim também como ele saberia de Esaú e de Jacó. Então nada para Deus era surpresa. Tudo estava dentro do seu controle e do seu poder divino. É por isso que Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é perfeita, para que nós possamos compreender que essa vontade de Deus, que esse poder de Deus, que tudo o que ele faz é perfeito. Por mais que no começo nós não a entendamos, como eu falei no começo desse vídeo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Ou glória a Deus por isso. E isso acontece nesse contexto. Com isso, eu te convido para nós irmos para o nosso segundo tópico. Fica aí, porque no segundo tópico nós iremos entender um pouco mais sobre a esterilidade de Rebeca, os conflitos, entre tantas outras coisas. Fica aí. O nosso segundo tópico tem por título o conflito familiar. Está dividido, meu querido, em 3 subtópicos. O primeiro, a esterilidade de Rebeca. Segundo, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. E terceiro, o favoritismo do casal pelos filhos. Pois bem, voltando a ressaltar sobre a esterilidade, mais uma vez eu falei no começo um pouco para você no outro tópico. Para você ter uma ideia, mais uma vez reforçando, a mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Olha o peso, amaldiçoada. Por serem impedidas de procriarem, mulheres inférteis eram consideradas mulheres inferiores e os maridos tinham o direito de repudiá-las. Preciso falar mais nada para você. Olha o contexto. E você percebe que durante a Bíblia Sagrada, né, você vê Sara, você vê a Rebeca, você vê Ana, né, que sofreu também com esse problema, mas que Deus resolveu, graças a Deus por isso. Você vê no Novo Testamento Isabel. Então, Deus é poderoso e ao longo da história, e a Bíblia Sagrada registra isso, em vários momentos, Deus abriu a madre de várias mulheres e fez ela terem filho. Ana mesmo, mais de um. Glória a Deus por isso, meu querido.
Esse era o contexto da época. Porém, Deus quebra protocolo. Deus é Deus que faz o impossível se tornar possível. E quando nós olhamos para o segundo subtópico, que fala sobre esse conflito, vale ressaltar sobre a herança, herdeiro. Naquele contexto da época, o que ficava com a herança do pai, ou maior parte da herança, sendo mais objetivo, aquele que assumia a responsabilidade do pai na herança era o mais velho. Isso era de responsabilidade. É tanto que quando nós olhamos no Novo Testamento, que vemos aquele filho, o filho pródigo, pedindo a herança do pai antes mesmo do pai morrer. Nem ele mesmo era o mais velho. Nós vemos total desrespeito pelas leis e pelos costumes da época. Um filho totalmente desrespeitoso com o seu pai. Então, para você ter uma ideia de como era rígido, de como isso era levado a sério. Porém, quando nós analisamos esse texto aqui de Isaac, de Rebeca, e de Jacó e de Esaú, nós vemos que Esaú é um indivíduo que não vê com apreço, ou pelo menos nós não vemos ele levando a sério a questão de ser o filho mais velho, o filho que vai herdar, o responsável pela casa quando seu pai morrer. É um pouco diferente. E isso se agrava, meu querido, quando nós olhamos para o terceiro subtópico, que é o favoritismo do casal pelos filhos. Ou seja, um gostava mais do filho porque caçava, gostava dos seus alimentos, o seu filho fazia o seu tipo, né? Eu gosto mais do meu filho porque ele é dessa forma. Já a mãe gostava mais do outro porque era de casa, né? Tinha todo aquele jeito ali mais familiar. Com certeza não era uma pessoa tão rude como era o Esaú, que era o cara da caça, era o bruto, né? Enquanto um era aquele filho bruto, aquele que saía para caça, que saía com a flecha, o arco, aquele era o da casa, que tomava conta da casa, que ajudava nos afazeres. A mãe se apegou mais a esse e o pai ao outro. Meu querido, esse favoritismo trouxe o quê? Desavenças na família. Trouxe problemas, principalmente na harmonia do lar. E vale ressaltar que isso é uma atitude tola por parte dos pais ou daquele que toma a decisão de escolher um filho como favorito. Se Deus te deu dois, os dois são preciosos para você. Se Deus te deu apenas um, ele é precioso para você. Se Deus te deu vários, eles são preciosos para você. Por mais que um faça mais do que você goste, por mais que um seja mais obediente e o outro mais desobediente, sempre vai haver um assim dentro do lar. E uma coisa é certa, Deus te deu para você amar por igual aos dois, aos três, ao quanto Deus te deu. Este exemplo desse casal é um exemplo a não ser seguido, mas para ler, meditar e analisar e não fazer o mesmo que eles fizeram. Não escolher um partido, não, eu amo mais esse e você ama mais aquele. E então um tentar favorecer aquele a quem ama. Ah, se ele é o filho que eu amo, então eu vou tentar favorecer. A atitude de Rebeca foi uma atitude imprudente, uma atitude de uma pessoa que não é sábia, uma atitude que levou à desavença, que levou ou fomentou o problema, aumentou o problema no seu lar. Em vez de ela e Isaac serem experientes e não seguirem, porque veja, já tinha um exemplo na casa dos seus pais, principalmente o Isaac. Ele sabia muito bem da história de Ismael. Então podia ter isso em mente para não seguir, ou pelo menos não pegar nenhuma ideia do que já se foi feito antes que não deu certo. Mas parece que eles esqueceram de tudo aquilo, pelo menos o Isaac que presenciou isso, que viu isso na sua casa, parece que ele esqueceu e então agora está caminhando junto com sua esposa para um caminho que vai dar problema futuramente. E isso fica visível, daqui a pouco você verá isso comigo. Então, mais uma vez eu destaco, a predileção, a escolha por um filho é problema certo para o teu lar. Se você pai, se você mãe, que me escuta nesse momento, tem essa atitude, eu te convido a você rever seus posicionamentos e começar a ter um amor igual pelos teus filhos. Por mais que um dê mais problema do que o outro, ame eles igual, porque Deus te deu para você amar aos dois, aos três, ao quanto você tiver. Não siga o mesmo erro de Isaac e de Rebeca.
Antes de eu partir para o terceiro tópico, antes que eu esqueça, eu quero te fazer um pedido que eu sempre faço aqui. Curte o nosso vídeo, compartilha se puder, comente. Deixa aí teu comentário, você não sabe o quanto é enriquecedor. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo, porque eu vivo numa correria. Eu sempre gravo esses vídeos para vocês à noite, porque durante o dia eu não posso. E os finais de semana, na maioria das vezes, está lotado já. Então, deixa teu like, compartilha, curte e nos ajuda. É a única coisa que eu te peço. Se você é novo no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. E como eu sempre falo, se você precisar de material, fale conosco pelo Facebook, pelo Instagram, que vai estar aparecendo agora para você aqui na tela. Entre em contato conosco que enviaremos com o maior prazer material para você, como artigos, livros e também os slides que nós usamos na nossa Escola Bíblica Dominical no dia de domingo. Então fique à vontade para entrar em contato conosco. Com isso, eu quero te convidar para nós irmos para o terceiro tópico, que irá se aprofundar nessa predileção de Esaú e nessa predileção de Jacó por parte dos seus pais. Vamos para o terceiro tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título: o problema da predileção por filhos na família. Nosso primeiro subtópico diz o seguinte: Esaú, filho predileto de Isaque. Jacó, o segundo, filho predileto de Rebeca. E o terceiro e último subtópico, o problema da predileção pelos filhos. Meu querido, mais uma vez tocando nesse assunto agora de forma profunda. Você vê aqui Esaú, mais uma vez destacando, era o filho predileto de Isaque. Isaque, não sabendo a que momento iria morrer, ele queria passar a bênção da progenitura para quem? Para o seu filho. A sua mãe sabendo, né? Rebeca sabendo, então arquiteta um plano. Para quem receber essa progenitura? Jacó. Veja que problema terrível. Veja que falta de sabedoria por parte da mãe. Meu querido, só pelo fato dela gostar do filho, ela queria e tentou e fez com que o seu filho recebesse a progenitura. Por mais que Esaú tenha trocado sua progenitura por um prato de lentilha, mas isso também não dá o direito de Rebeca fazer o que ela fez. Porque você percebe, ela pega aquele guisado, faz um guisado parecido com o de Esaú, para que o pai não desconfie, pega a pele do animal, né? Coloca no Jacó, porque vale ressaltar que o Isaque nesse contexto já está com sua vista embaçada, ou seja, está praticamente ou totalmente quase cego, para que ele fique peludo igual ao seu irmão, faz com que o seu filho imite ao seu irmão mais velho, para que o pai não desconfie, para que a bênção venha recair sobre ele. Veja que plano bem arquitetado e que plano que tem tudo para dar errado. E deu. Você sabe que deu. Você sabe o problema que aconteceu nessa história por causa disso, por causa da predileção. Meu querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Regra é regra, leis é leis e normas é normas. Quantos pais têm burlado as leis, têm burlado normas, têm abandonado a palavra de Deus por amar os seus filhos? Quantos pais têm os seus filhos como ídolos, né? Amam mais seus filhos do que a Deus? Meu querido, entenda uma coisa, a predileção não vai te levar a lugar nenhum. Ou vai te levar, mas a caminho de perdição. Vai te levar à destruição da tua família. Há problemas que vai chegar um momento que vai ser irreversível para você mudar esse quadro. Então, o quanto antes. Essa lição vem para te despertar. E para me despertar, eu que vou ser pai, vem para me ensinar a não agir dessa forma e vem para te ensinar também, se você estiver agindo assim, a não mais agir. Mais uma vez, a predileção leva à destruição, à divisão, a intrigas dentro do lar. A predileção de Isaque
por Esaú não deu certo. A predileção de Rebeca por Jacó não deu certo. E eu te pergunto, por que a predileção daria certo hoje em nosso contexto? De forma alguma, nunca deu e não vai dar. Outro ponto que eu destaco aqui para você, e eu não poderia deixar de falar sobre isso, é um problema que a sua sogra cometeu. Você lembra que Sarai tentou dar uma mãozinha para Deus, né? Deus prometeu Isaac, e então ela tentou dar uma mãozinha e arrumou um problema que foi quem? Que foi Ismael. Nesse contexto aqui, você sabe, você leu comigo a leitura bíblica em classe, que Deus tinha prometido a Rebeca que o maior serviria ao menor. Mas em momento nenhum Deus disse a Rebeca que a progenitura seria do menor. Não, pelo contrário. Mas você vê que Rebeca parece que tenta burlar, tenta querer dar uma ajudinha à promessa de Deus. Não sei se você percebe isso da nossa primeira lição a essa segunda lição. Veja, um erro que aconteceu na primeira, nós estamos vendo um parecido na segunda. Ela não já tinha promessa? Deus não já tinha falado para ela que o maior serviria ao menor? Tinha para que ela fazer esse tipo de atitude e fomentar uma confusão que ela fomentou? Não tinha, meu querido. Com isso, eu começo a falar com você e finalizando essa lição, o nosso terceiro e último subtópico, o problema da predileção pelos filhos. Meu querido, eu concluo dizendo o seguinte: Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, e Deus ajudou tanto a Esaú quanto a Jacó. Mas de uma coisa é certa, foram responsáveis por suas atitudes. Ou seja, Jacó pagou de uma forma, Esaú pagou de outra. Então, o mais inteligente a se fazer é não desobedecer a Deus nem aos seus planos, mas aguardar o tempo dele na sua vida, porque ele é poderoso para cumprir na hora dele, no tempo dele e no momento dele. Por mais uma vez ressaltando, que pareça que está tudo errado, que não está indo nada bem na sua vida, saiba de uma coisa: Deus é poderoso para fazer aquilo que parece estar dando errado, dar tudo certo. Confie nele, espere nele, abra mão dessa predileção e ame seus filhos por igual, porque Deus é poderoso para agir tremendamente na sua família. Não abra brecha para esse tipo de problema e não deixe o diabo destruir o teu lar. Seja inteligente e obedeça a Deus. Forte abraço e fique na paz.